Bom, quero aqui falar com vocês que vão estar assistindo esses vídeos, que sou professor de Geografia, sou formado pelo FMT do Mato Grosso, morador aqui do Mato Grosso e da cidade de Rondonópolis, e tive essa ideia de começar a colocar alguns conteúdos que nós estudamos dentro da área de Geografia. Tem alguns temas bem interessantes da área ambiental, muitas coisas que a gente vê que são divulgadas, notícias, muitas vezes que a gente vê que não tem procedência, mas que são informações não verídicas, mas que por um motivo muitas vezes financeiro, por motivos de ganho para alguém, ou motivos N, são divulgadas, muitas vezes ganhos para uma empresa, às vezes de comunicação, ou não, muitas vezes por um interesse público também, e sendo que elas não são verdadeiras. Então, eu estarei falando sobre a questão de alguns temas bem interessantes, outros mais, outros menos polêmicos, mas vou começar falando do tema, por exemplo, aqui hoje, uma coisa bem, assim, que é pouco discutida, às vezes pouco falado, mas que nós estudamos, que são da área da geografia, falar sobre os biomas, por exemplo, não é? E a gente vê que muitas vezes tem algumas falas que nós vemos que não tem procedência, e até divulgações, defesas políticas muito acirradas, que é tudo interesse econômico, comercial, e que não são verdadeiras. Então, dentro dessa área que a gente vai falar sobre os biomas, nós podemos também entrar um pouquinho sobre esse assunto, por exemplo, nós podemos falar sobre os biomas. Nós temos no Brasil diversos biomas. Nós temos desde a Caatinga, que está mais no sertão nordestino. Nós temos o Pantanal, que aqui pega Mato Grosso do Sul, parte do território do Paraguai também, que é também um bioma. E nós temos o Cerrado, temos a Mata Atlântica, temos a mata mais ao sul, que é a região dos Pinhais, e a Floresta Amazônica, que é onde tem uma polêmica maior instalada sobre essa parte do Brasil. Então esses biomas, eles têm uma diferença de clima em cada região dessa, que faz com que haja que formasse cada um desse tipo de bioma. Por exemplo, nós vamos na Caatinga. Por que é que lá tem mais uma vegetação de cactos e plantas espinhentas? Exatamente porque lá é um local que é de um clima quente e também um clima em que há um índice pluviométrico muito pequeno, as chuvas lá são muito escassas. Então é um clima semiárido, semiárido significa quase árido. Então os índices pluviométricos, eles giram em torno de 200 a 500 milímetros, depende ali você ir entrando mais sertão adentro. Tem ano que praticamente não há chuvas no Nordeste. Então, por isso, qual é a planta predominante da região daquele bioma? São os cactos, são as plantas espinhentas, arranha-gatos e diversas espécies de plantas espinhosas, que também até as suas folhas são mais resistentes. E aí nós vemos também, quando a gente vem para o Cerrado. O Cerrado já é um clima diferente, quente também, mas uma região mais centrado no centro do continente. E o Cerrado, ele é formado por plantas, geralmente árvores bem baixas, de troncos retorcidos, folhas largas e muito ásperas. Essas folhas também das plantas, das árvores do Cerrado, a gente pode perceber que elas são ásperas, são grossas, elas é difícil também, elas têm uma resistência maior ao sol. E essas plantas, essas árvores, elas têm raízes muito profundas. Muitas vezes o que ela tem de crescimento na vertical, ela tem também para dentro do chão, em raízes, em busca de água, mais profundamente em busca de lençóis freáticos. Muitas vezes quando eu estudei isso, eu achei que era falácia dos estudiosos. Não, mas aí depois a gente vê isso quando você vai às vezes passando num barranco, à beira de uma estrada. Eu vi isso em diversos locais e realmente é uma verdade,
Então a gente observa que essas plantas, por que que elas são plantas assim também, e é um bioma geral de árvores baixas e tem esse formato de vegetação? Porque são plantas que elas se adaptaram melhor a esse tipo de clima quente, 6 meses chove e 6 meses praticamente sem as chuvas. Então são 6 meses, a metade do ano de seca. Então as plantas que são mais resistentes para esse tipo de clima, esse índice pluviométrico e a essas temperaturas, são essas plantas que prevaleceram no cerrado e existem no cerrado. Se nós formos também observar aí para outras florestas, por exemplo, a gente fala das matas dos pinhais, a região mais sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente vai ver que são plantas são coníferas. Né? Os pinhais, por exemplo, são formados de cone. Por que é formado de cone? Porque lá já é um clima temperado, é muito frio, e nesses lugares muito frio, as plantas desenvolveram esse tipo de formato de cones porque elas não acumulam, né, neve na sua copa. Então, por isso, são árvores coníferas. São árvores que foram mais resistentes nesses lugares mais frios. E a gente vindo aqui também para a floresta amazônica, por que a floresta amazônica tem árvores gigantescas, árvores muito altas, muito grossas, árvores exuberantes, uma floresta muito fechada, uma floresta de grandes árvores? Então por que isso? Porque aquela vegetação, ela é uma vegetação que ela é melhor e ela prevaleceu naquele tipo de clima, né? O bioma amazônico, todo mundo sabe, é uma região que chove muito, né? Em praticamente quase todo o ano, e o índice pluviométrico, enquanto aqui no Cerrado os índices pluviométricos vão de 1.500 a 2.000 milímetros geralmente, né? Ainda fica na faixa de 1.700, 1.800, de repente do local, né? Porque daí tem as prevalência também do tipo de relevo. Lá na floresta amazônica nós vamos ver, mais no centro da floresta, mas nós vamos ver a faixa de 2.500 a 3.000 milímetros. O que significa isso? Ah, milímetro, como é que eu posso medir milímetro? Não, vamos colocar em centímetros, né? Nós vamos colocar lá, por exemplo, lá no sertão nordestino, de repente vai chover lá, 25 centímetros, 50 centímetros de água ao ano. Se nós formos aqui para o Cerrado, ele vai chover 1,5 m, 1,80 m de água, de chuva. Tá? É uma coisa de eu ter uma piscina, colocar meio metro d'água, ou no Cerrado colocar 1,80 m de água dentro dessa piscina. Ou seja, uma piscina de 1,80 m ficaria cheia de água, de chuva, durante todo o período de um ano. Já na floresta amazônica seria, por exemplo, uma piscina com 3 metros de profundidade, ela encheria de água só das chuvas lá naquela região. Então, por isso a prevalência daquele tipo de bioma, aí não é só da chuva, mas especialmente da quantidade do índice pluviométrico, mas aí também o calor, né, que é um dos fatores também, que também faz parte de toda aquela região, né, e de todos esses biomas. Então, só deixar bem claro, porque tem uma falácia que se tirar a floresta amazônica ou se tirar qualquer dessa vegetação desses biomas, esses lugares podem virar um deserto. A floresta amazônica, se tirar a vegetação, vai formar um deserto. Isso é uma falácia. Se tirar a floresta amazônica de lá, não estou aqui dizendo que deve se tirar a floresta amazônica. Não é isso que eu estou me propondo a fazer. O que eu estou me propondo a dizer é que são falácias por não observar a ciência da forma como realmente é a realidade. Se a floresta amazônica for retirada de lá, dentro de poucos anos, uma nova floresta pode se formar, se não houver ali um cuidado para não deixar com que a floresta se forme. Por quê? Porque não é a floresta que determina o clima. É o clima existente naquela região que é determinante para aquele tipo de vegetação. Só desmanchar essa falácia, porque qualquer região, por exemplo, mesmo aqui no Cerrado, se você tirar uma parte do Cerrado e descuidar, por exemplo, para pastagem ou mesmo para lavoura, você tirou uma parte do Cerrado, uma matinha ali. Dentro de poucos anos, aquele é o tempo daquele tipo de vegetação se formar, geralmente dentro de alguns anos, se formam essas árvores de novo.
nós vemos diversos tipos de árvores, umas com 3 anos, que é o caso, nós tratamos ele aqui como paga-paga. Desde 3 anos ele é uma árvore já de 6, 8 metros de altura. 6 metros de altura, 5 metros de altura, dependendo do tipo da fertilidade do solo. Então, nós vemos, por exemplo, uma árvore uma madeira de lei, por exemplo, o caso da aroeira. Dentro de poucos anos também, dentro de 5 a 8 anos, é uma árvore também com 6, 8 metros de altura, né? Depende do tipo do solo. Então, essa falácia de que tirou a vegetação, desapareceu, isso é uma falácia, tá? Então, não cuidou do solo, não cuidou daquela região, para que ali se for cultivar a pecuária, o pasto, ou então a própria agricultura, dentro de poucos anos aquele tipo de bioma vai de novo ocupar aquela área e vai de novo formar. E diga-se isso, por exemplo, para quem já é acostumado no campo, quem tem alguém que, né, nossos avós, bisavós eram pessoas que, na grande maioria, eram moradores do campo, porque o Brasil, em décadas passadas, praticamente a população majoritariamente era rural. Então, os nossos antepassados e as pessoas que, né, vieram, né, do campo para a cidade, conhecem bem a realidade do campo, sabem que o que eu estou falando é verdade. Não é? Dentro de poucos anos, se você não cuidar de qualquer área, ela vai voltar a virar uma mata ali, né? Se for um sítio, se o dono não estiver ali cuidando, roçando os matos que vai colocando, que vai aparecendo ali, que vão brotando ali, dentro de poucos anos a propriedade dele é tomada por mato. Então essa falácia de que vai virar um deserto aqui ou acolá, que o bioma Amazonas vai virar um deserto, isso é uma falácia, tá? Só dando uma aulinha aqui sobre os biomas. E outra aula a gente vai abordar sobre essa guerra comercial, que eu digo assim, sobre onde os países colonizadores, né, que colonizaram diversas regiões do mundo, fazem uma grande pressão no Brasil sobre a questão da floresta amazônica. Nós vamos estar abordando esse assunto